Olá, queridos amigos, irmãos de Ideal Espírita. É com muita alegria que aqui iniciamos mais uma tarefinha, uma atividade da Federação Espírita, fazendo as nossas reflexões a respeito do Evangelho, que nos traga conforto, esperança nesse momento em que tanto precisamos. Hoje vamos abordar o tema dos trabalhadores da última hora. E para isso, rogamos ao Pai Bendito suas luzes, seu direcionamento, para que possamos ter proveito desse momento, dessas reflexões e trazer para os nossos dias, buscando nossa melhora diária, né? Então, essa parábola dos trabalhadores da última hora, ela é também conhecida como os trabalhadores como os servos da vinha, como trabalhadores da vinha, como parábola do empregador generoso, e ela somente aparece no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 20, do 1 ao 16. É um texto até um pouco extenso, comparando com os demais. Então, é importante que, com esse texto, possamos delimitar o que Jesus queria dizer. São muitas as acepções e muitas as interpretações dessa parábola, mas que nos coloquemos nessas situações lá descritas por essa história que ele conta, né? Se fôssemos algum dos personagens da parábola, podemos ser cada um deles, mas vamos ver o que as interpretações mais corriqueiras dizem a respeito. Então, como spoiler ou como uma dica, vamos nos prender nessa história às virtudes que se observam, né? E as limitações que também se evidenciam durante essa história em seus personagens, para que possamos usar esses exemplos de forma positiva ou negativa em nosso favor, né? Para saber em que intensidade ou se estas virtudes ou se estas limitações estão ainda em nós, né? E se as virtudes se já estariam em nós. Então, vamos nos remeter ao texto dos trabalhadores da última hora, que está consignado no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E em seguida falaremos um pouco das instruções que os espíritos Constantine e Henri trouxeram para nós a respeito desse tema, né? Que são até um pouco diferentes, mas vamos tentar abordar cada uma delas. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só à 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar
a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Esse texto também faz referência à parábola do festim das bodas. E em seguida, nós vemos duas abordagens de dois espíritos, né, tratando desse tema, de Constantino, um espírito protetor, e do espírito Henri Heine, todos em Paris, a respeito disso. A primeira instrução desse espírito Constantino trata do tema de uma forma bem específica. Ele trata esmiuçando que intenção teria Jesus de nos dirigir esse ensinamento moral, guardando sempre numa história, numa parábola, como a gente diz, alegórica, para que possamos nos colocar naquele papel, analisar o que aquelas pessoas, como aquelas pessoas agem e que lição moral aquilo nos traria, que ensinamento nos traria. E se poderíamos então refletir sinceramente como nós agiríamos em cada situação colocada. Primeiramente ele fala a respeito de quem seria o obreiro da última hora, no texto ele seria aquele que iniciou o trabalho por último, né, no final da jornada. Mas faz uma observação que ele começou esse trabalho por último no final da jornada por falta de oportunidade, não porque não quis, né? Anteriormente não foi chamado, ele diz não fui assalariado, mas se fosse por preguiça e desleixo, haveria de receber um tratamento diferente, né? Porque não seria merecedor do mesmo salário. E sim aquele que não foi porque não teve essa oportunidade. Fala um pouco da história de cada um. E ao final do texto, ele nos conscientiza, ele não nos alça a um patamar mais alto, mas aí sim ele nos conscientiza de que nós, os espíritas, somos os verdadeiros obreiros da última hora. Descrevendo essa obra, a obra, né, da vinha, não com o que temos feito presentemente, mas como sendo a nossa encarnação presente, que a gente sabe que foi planejada anteriormente, então ele considera como todo esse conjunto de coisas, desde o nosso planejamento até o nosso crescimento, até nos depararmos com a doutrina e o que temos feito desse conhecimento. É a nossa tarefa, né? E em seguida, no texto seguinte, ele fala dos bons espíritas, né? Então nós podemos nos perguntar nesse período de nossas vidas, isso é uma reflexão pessoal, né? O que temos feito da nossa vida, dos nossos conhecimentos? Nós iniciamos a nossa caminhada logo cedo, tivemos oportunidades, somos filhos de família espírita, então tivemos oportunidade mais cedo, ou somente depois de muitos tropeços viemos desaguar aqui nessa doutrina, né? Cometemos equívocos, viemos ou não, nosso caminho foi mais asfaltado, de forma que desde sempre nos valemos do Consolador para pautar nossa vida, ou não? Será que viemos de muitos equívocos e de tanto, como se diz popularmente, de tanto apanharmos, viemos buscar socorro, né? Guarida no Consolador prometido. Segundo Constantino, temos que aproveitar esse momento atual, né? Independentemente de nossa trajetória ter vindo por um atalho ou por uma pista reta ou por um caminho sem percalços. E que a partir de agora, como trabalhadores da última hora, temos que dar o melhor de nós no trabalho a ser desempenhado. E o que seria essa vinha, né? Essa vinha, Jesus utilizava sempre muito essas figuras de linguagem, mas sempre utilizava essas figuras presentes naquela ocasião, naquele ambiente da vinha, do trigo, né? Da plantação de trigo,
que era muito importante para eles por conta do pão, dos peixes, né, dos rebanhos presentes ali. E a vinha nesse momento, então, seria exatamente esse reino de Deus, em que temos que trabalhar as uvas, que seria nosso espírito, né, para produzir o melhor produto dessas uvas. Pensando nisso, vamos tentar fazer esse exercício de nos colocarmos no lugar daquelas pessoas retratadas ali nessa história. O trabalhador da primeira hora, se fôssemos ele, como agiríamos ao ver chegar um irmão, trabalhar menos que nós ou menos tempo que nós e ter o mesmo proveito que nós? Como nos sentiríamos, né? Nós nos sentiríamos felizes por ver alguém que precisa trabalhar e ter obtido aquele sucesso, mesmo que com menos esforço que nós, ou nos sentiríamos, a exemplo do trabalhador retratado, injustiçados, né? Por termos, assim, teoricamente, trabalhado bem mais que ele. O que nós sentiríamos? É uma reflexão íntima, né? O que nós faríamos? Será que já estivemos em uma situação parecida com essa? Será que já nos colocamos nessa situação? E eu pergunto isso porque, pesquisando a respeito, a gente percebe que a limitação mais evidente nesse trabalhador da primeira hora é um sentimento chamado de inveja. E esse sentimento, ele é tão complicado que ele é objeto de estudo em várias universidades, porque percebeu-se que a inveja pode se tornar uma patologia. Ela pode crescer de um jeito na pessoa que domina o ser, né, dela, de forma que ela não consegue enxergar em si mesma o que tem de bom, mas só nos outros. Então, nada que a pessoa tenha é bastante ou é prazeroso, mas os outros é que trazem sempre o que é melhor. Diz até um ditado popular que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande em reconhecer esse sentimento. Eu fui buscar nesse livro o Manual Prático do Espírita, é um livro bem bacana esse livro, Ney Prieto Pérez. E ele tem um capítulo bem extenso que ele fala sobre o que se pode transformar intimamente, né? Para espíritas. Para todos, mas para o espírito é bem interessante. E aí, num desses itens, ele fala sobre a inveja e cita um parágrafo do Livro dos Espíritos, né? Que trata das penas e gozos terrestres, que é parte da resposta à pergunta 926, dizendo: invejais os prazeres do que vos parecem os felizes do mundo, mas sabei por acaso o que lhes está reservado? Se não gozam senão para si mesmos, são egoístas, terão de sofrer o reverso. Lamentai-os antes de invejá-los. E aí descreve o resto da resposta. E aí, o Ney Prieto Pérez coloca para a gente assim, que com um pouco de observação de nós mesmos, facilmente reconheceremos as manifestações de inveja que até mesmo de forma sutil podem limitar o necessário esforço que devemos desenvolver para elevar o padrão dos nossos sentimentos. A inveja reflete a fragilidade em que o nosso espírito ainda vive, deixando-se consumir em desejos inconsistentes, até mesmo ilusórios, principalmente de ordem material, em lugar de lutar pelas conquistas dos valores eternos que enobrecem o espírito. E logo em seguida ele coloca assim: vejamos as características mais comuns da inveja. Desejo manifestado dentro de nós de possuir algo que vemos em alguém ou na propriedade de alguém. Crítica a alguém que pouco faz e muito possui, comparando-se com a pessoa. Estados de depressão causando tristeza, sofrimento. Sentimento corrosivo, destruidor da resignação e que é resultado do apego ainda presente em nós dos valores transitórios. E aí ele adverte que a gente tenha muito cuidado com a inveja,
né? Que venhamos a emitir, porque lembra que tudo que a gente emite volta para nós. Né? Então é uma reflexão bem válida para nós, porque a inveja é uma coisa delicada de tratar. Nem nós mesmos queremos reconhecer quando estamos sentindo esse tipo de coisa, da inveja. A gente não identifica, a gente usa eufemismos, outras saídas para colocar outros adjetivos, mas na verdade às vezes a gente quer mesmo estar no lugar do outro. Né? E ao lado da inveja ainda vemos que vem o egoísmo, né? De não querer, do trabalhador da primeira hora, dele não querer partilhar, né? Aquela benesse que ele está recebendo, aquela remuneração, não querer que o outro também tenha. É um egoísmo, né? Ele entende que merece mais do que o outro. E aí, volto para essa dupla dinâmica, inveja e egoísmo, e digo que se aplica não somente às coisas materiais, ou não somente nos textos que a gente lê, porque no nosso dia a dia eles estão bem presentes, né? A inveja e o egoísmo. Isso se aplica nas nossas relações pessoais, até dentro do nosso lar, relações entre pais e irmãos, sempre tem alguém que diz, é o preferido da mãe, é o preferido do pai. E às vezes a gente esquece de observar que aquela pessoa agrada muito mais ao pai, ou tem mais afinidade, ou às vezes até dá muito mais trabalho, vamos dizer, age de uma forma mais incorreta, né? E requer mais cuidado por parte dos pais. E aí vai a exaltação da caridade que a gente deve exercer e que aquele trabalhador da primeira hora não exercitou com aquele da última hora. Então, quem queremos ser nessa história, né? Isso se aplica também nos nossos ambientes de trabalho, principalmente numa sociedade tão competitiva, onde a gente vive numa exaltação da meritocracia, nada contra, eu acho muito saudável que quem mereça seja recompensado por aquilo que faz, né? Porém, isso não deve superar as diferenças existentes entre as pessoas. Porque às vezes as pessoas estão no mesmo patamar, mas alguém se destaca. E, enfim, será que a gente agindo, evidenciando essas diferenças, a gente está agindo de forma fraterna? Né? Quando a gente se compara com um colega, com um irmão, a gente lembra que cada um tem sua trajetória, ou a gente esquece disso e só quer a nossa vantagem, né? Não lembrando que nós mesmos já estivemos em algum momento naquela situação, naquele erro, naquele acerto. Então é assim que essa parábola ela traz muitas lições, né? E ela nos abre esse leque de possibilidade de nos colocarmos tanto no lugar dos trabalhadores da primeira hora, para analisarmos se somos aqueles invejosos ou que não partilhamos as coisas, ou se estivéssemos naquela situação, como o Espírito Constantino nos diz, de trabalhadores da última hora, de obreiros da última hora, se estamos realmente trabalhando com afinco nesse resto de tempo da nossa jornada que nos ainda temos, ou se somos aqueles que não fomos trabalhar ainda, porque deixa para depois, porque é muito ruim ter que trabalhar, dá trabalho melhorar, dá trabalho refletir, estudar. Então, as reflexões são muitas e nos trazem essas possibilidades de ampliar a nossa mente, tanto vendo por esse lado mais específico, quando se formos para a situação demonstrada pelo segundo espírito, né? O espírito Henry Heine, que nos trouxe, que nos ampliou essa visão do mesmo texto, mas de outra ótica, né? Ele coloca que Jesus usava dessa simbologia e que esses trabalhadores da primeira hora seriam os profetas, aquelas pessoas que vieram primeiro, e muitos sofreram por isso, e todos os filósofos, todas essas personalidades que foram contribuindo com a cultura cristã, com o enriquecimento
do discurso de Jesus, não é? E nós que estamos chegando por último, já pegando tudo já compilado, tudo junto, tudo cheio de informações produtivas e que poderemos, vamos dizer assim, se observarmos de muito perto as duas coisas, herdaremos deles as vantagens que eles penaram para conseguir, né? Mas ele coloca que o senhor da vinha, ele vê a vinha de uma forma ampla, né? Que ele enxerga os trabalhadores da vinha, que somos nós, tanto da primeira quanto da última hora, em todas as suas encarnações, em todas as suas construções, e que ele revela a magnífica unidade que harmoniza as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. E por que a gente está ligado ao passado e ao futuro? Porque já pela reencarnação também fomos responsáveis por estas construções, ou positivas ou negativas, né? Que serviram de exemplos para os demais que estavam ao nosso redor e para a nossa própria construção pessoal, né? E de uma forma coletiva, a gente observa que precisa construir, reverberar tudo que a gente fizer, porque reflete na situação. Basta a gente observar que se estivermos em nosso ambiente, hoje muita gente recolhida, né, em casa, se mantivermos uma postura tranquila, vamos influenciar quem está ao nosso redor. Só no nosso núcleo a gente já observa isso, imagine. E se não formos vigilantes e nos deixarmos levar pelo desespero, pela inquietação, pela angústia que vem sendo motivada por essa situação que estamos experimentando, como trabalhadores de última hora, estaremos fugindo à nossa responsabilidade de colaborar socialmente, colaborar com os nossos irmãos, né? Então, que possamos nós aproveitar cada oportunidade, refletirmos quem queremos ser, né? Dentro dessa história dos trabalhadores, se queremos ser os generosos, ainda tem a figura demonstrada, né, do pai como sendo esse empregador generoso que quer beneficiar a todos, independente se chegou antes ou depois, com as suas benesses, né? Com o salário, que era o denário da época, e que para nós vai ser nossa recompensa com a felicidade obtida, quanto mais nos aproximarmos das leis divinas. Então, a reencarnação, ela nos fixa esses conceitos, ela amplia a nossa mente para enxergarmos que cada um de nós, cada um mesmo, até aqueles que estão numa situação muito mais difícil nesse momento, moralmente falando, cada um de nós tem sua própria construção. E nós, para sermos generosos, devemos censurar menos, julgar menos e buscarmos ajudar de alguma forma, nem que seja, mesmo que importantíssimo, claro, orando por aquelas pessoas, mas evitando os maus pensamentos, essas situações de inveja, de egoísmo, porque elas nos provocam uma avalanche de outros sentimentos negativos e de posturas, atitudes pouco construtivas. Então, agradecendo pela oportunidade, eu rogo a Deus que possamos refletir essa semana nessa parábola tão rica, né, dos trabalhadores da última hora, e que a gente tanto escuta falar, né? Espíritas, vós sois os trabalhadores da última hora. E o Espírito Constantino é bem delicado, ele diz: bons espíritas, meus bem amados, sois todos obreiros da última hora. Bem
Orgulhoso seria aquele que dissesse: eu comecei o trabalho no alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando foste chamado, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. E a gente, quantas vezes devemos ter sido chamados, né, na nossa trajetória evolutiva e declinamos desse convite. Então, que possamos nós aceitar esse convite para o nosso melhoramento, para a nossa reflexão, sempre buscando esse autoconhecimento sincero, pessoal, para podermos assim oferecer o que há de melhor em nós para o próximo, colaborando com a evolução nossa, do nosso entorno e da humanidade de uma forma geral. Então, muita paz, muita tranquilidade, que possamos nos manter serenos nesse momento de crise e confiantes, com bom ânimo, porque Deus está no comando. Ele é o Senhor da vinha e que nos chama e nos conclama ao trabalho pessoal e ao trabalho social ao nosso redor. Paz e bem para todos.